Você vê que nas Olimpíadas teve comentários na internet que a gente viu falando do futebol feminino, pessoas que não apoiam 100%. Querendo ou não, esses comentários sempre tem, sempre pra gente sempre vai existir, mas a gente sempre segue em frente. Futebol masculino os estádios enchem, feminino não tem isso. Questão financeira, questão de pouco time feminino também. Futebol masculino tem vários times, tanto de várzea quanto profissional. Feminino é muita pouca coisa, poucos times que tem feminino hoje e eu acho que a gente fica muito abaixo por causa disso. A gente não tem visibilidade. Sério, existe futebol feminino? Sério, não sabia que tinha. Não, mas eles sabem jogar bola, tem muita menina para jogar. Aí pergunto quantos atletas tem no grupo, não existe tudo de atleta que joga futebol. Olha, provavelmente ela vai jogar contra você e vai ser muito melhor que você. A gente precisa ter um olhar diferenciado para essas mulheres. É um espaço que tem muito a crescer, que ensina muita coisa, que principalmente, ao contrário do que a maioria pensa, ele não é tão diferente assim, quando se vê o jogo, ele não é tão diferente assim do futebol masculino. Eu deixei uma equipe de futebol masculino, o Democrata de Lagoas, trabalhava na base, era treinador do Sub-14 e Sub-15 e saí para ir para futebol feminino. Muitas pessoas não entenderam, me perguntaram por quê, acharam assim, eu estava tomando uma decisão errada na minha carreira mesmo, tipo, me rebaixando para trabalhar futebol feminino. Foi exatamente o contrário. Tem algumas conversinhas, né? Tipo assim, você vai pro feminino, não é a mesma coisa e tal. É bem diferente, mas não é a mesma coisa, não é falar no sentido pejorativo. Não é a mesma coisa simplesmente porque é diferente, não é porque é pior. O desenvolvimento é a mesma coisa, os níveis e como acontece é diferente. A mulher tem, né, questões hormonais que são as respostas diferentes, mas assim, a intensidade a gente adapta mesmo, porque é um jogo, né, mais lento, um futebol mais técnico, mas as respostas acontecem assim como acontece no masculino, só que com particularidades diferentes. Eu acho que as mulheres estão tomando espaço de poder em todos os lugares. E no esporte não é diferente. Para nós, na educação física, a gente estuda muito a questão da história do esporte. E, em geral, o esporte feminino sempre foi um esportes individuais, do que se discutia o belo, como a ginástica, os movimentos que são considerados bonitos, de elasticidade, etc. Acho que cada vez mais a gente está tomando conta mesmo do esporte. Tem muitos familiares que vêm acompanhar as meninas, já tem mais torcedoras em campo também. Teve uma vez no Independência, foi metade da torcida pro masculino, sabe? Porque depois ia ter um jogo do masculino e o estádio aí encheu, mas quando foi com a gente nem tanto. Antes a gente ficava muito reprimida, agora não, até em rede social também ajuda muito nessa tecnologia, então a gente está mais ativa, né, para pegar esse espaço aí que era masculino. A gente vê que nesses campos de várzea existem muitas mulheres que estão jogando futebol, elas só não foram descobertas ainda. Quando a mulher toma um espaço que teoricamente é um espaço colocado para homens, como é o caso do futebol, é uma discussão sobre o poder da mulher também fazer parte desse meio. E nós estamos chegando com uma competência muito grande, porque nós estamos chegando e não estamos saindo. Logo a Rádio Itatiaia, tão tradicional, né, no futebol, colocar uma mulher para dirigir um departamento tão importante. Aqui em Belo Horizonte nós temos aqui a Copa BH, nós temos o Mineiro e tem a Copa Centenário, que também faz feminino. Na verdade o Atlético ele já teve um time de futebol profissional feminino há um tempo atrás, até de base. Só que também por conta de investimento e visibilidade no período no qual que eles tinham, eles retiraram o time e colocaram maior investimento, maior visibilidade para os times masculinos. Não é à toa que no período que acabou o time feminino do Atlético, se construiu a Cidade do Galo. Então isso tem a ver diretamente sobre quais são a vinculação que eles vão dar de prioridade. No futebol amador, nós temos muitas mulheres que gostam de futebol. Nós temos algumas preliminares que são formadas por times femininos. O Cruzeiro até bem pouco tempo atrás só existia o futebol, depois ele começou a investir no vôlei, e só masculino. Alguns clubes já estão terceirizando para a formação desses times femininos. O América começou a ter isso agora. Eu compreendo que seja muito mais uma questão de marketing também, para que eles garantam ter esse espaço e já pensando também no futuro.
Daqui a bem pouco tempo, como todos os clubes vão ser obrigados a ter, eles vão estar exportando jogadoras porque eles já vão estar um passo à frente na formação de base de jogadoras e atletas femininas. Se fosse comparar com o universo do futebol feminino daqui de BH, a gente tem condições de trabalho maravilhosas. Eu não tenho o que reclamar da instituição. Só que se a gente for comparar com o que eu já passei em outros locais no futebol, as nossas condições também estão longe de serem as ideais. Quando eu entrei, o projeto ainda estava no começo, as meninas ainda nem recebiam salário, eu também cheguei para não receber salário. Falta um pouco mais de visão das pessoas a longo prazo, de perceber que isso aqui tem muito ainda para dar, tem muito para oferecer, só que mais do que cobrar das pessoas é necessário uma estrutura também para que elas possam dar o máximo delas. A gente pegou o time amador, o time com dificuldade de treino, sem salário, e conseguiu colocar em 7º do brasileiro. No outro ano, a América resolveu fazer o contrato com as meninas, ter vínculo de trabalho. Então, foi uma conquista muito grande. Então, essa briga que me motivou a vir para o futebol feminino. É claro que não tem como comparar masculino com feminino, até porque o retorno financeiro para a empresa, para o clube, é também, né, irrisório o feminino, né? Eu tenho muitos exemplos, como o da Pires, que trabalha cedo, vem pra cá à noite. A Rebelde, que está há muito tempo no futebol também. Aí eu comecei a entender o que é o futebol de verdade, o profissionalismo. Ela trabalha de 7 às 5 da tarde, 6 às 5, ela sai de casa e vai chegando, às vezes sem ter tempo nem de se alimentar direito, vem correndo para treinar. Moro no bairro Tupi, levanto 5 horas da manhã para pegar serviço às 7, lá no Barreiro. Depois largo o serviço às 5 para vir aqui treinar às 7h30 até às 9h30 da noite. Chego em casa quase 11 horas da noite para ter que tomar um banho, descansar, jantar, para 5 horas da manhã no dia seguinte acordar de novo. Nosso maior problema é estrutura física e tempo. O descanso, querendo ou não, é primordial, né? Se eu for colocar bem, eu dormo 4 horas por dia. Querendo ou não, isso faz diferença. Sem dúvida, a primeira coisa é a questão do investimento, né? A gente não usa as estruturas do América, o Lana e o CT de Santa Luzia por isso. São CTs que não têm iluminação, a maioria dos CTs no Brasil não tem, Toca da Raposa não tem, Sérgio do Galo não tem, porque ninguém treina à noite, né? A gente treina à noite e isso prejudica completamente o rendimento do treino em comparação ao masculino, independente se for profissional, se forem os meninos na base ainda. A gente conseguiu com um acordo com a prefeitura poder usar o Baleão, né? E às vezes muda, né? Igual mudou o prefeito. Criou uma dificuldade muito maior para a gente conseguir utilizar. Tá faltando muitos patrocinadores, né? Esse trabalho por conta própria, que do próprio bolso se põe. E quando tem um jogo fora de casa, quando tem que viajar, por exemplo? Então, eu converso com meus patrões, né, da outra empresa, e eles sempre me ajudaram e me apoiaram. Mas, né, não é o caso de todas as atletas. Falta ainda muito essa união entre atletas, por exemplo. Aqui em Minas, por exemplo, a gente está disputando um brasileiro e nenhum time amador daqui torce pra gente. Às vezes vem aqui para torcer contra. A gente não consegue que elas treinem durante 2 períodos, a gente não tem uma academia fixa. No Brasil a gente não tem a tradição de ter uma base. Elas não têm uma noção do que é ser o que é trabalhar no time profissional, não sabe o que é uma sessão de treinamento. A Marta, por exemplo, ela foi ter um treino mesmo organizado com 17, 18 anos. E é a maior de todos os tempos. Imagina se a menina tivesse um processo de formação, como existe nos Estados Unidos, como existe na Suécia, como existe no Canadá, como existe na Alemanha. Acho que a gente capacitaria mais as meninas e aí influenciaria nesses investidores. Nesses 2 anos que eu estou à frente do futebol feminino, deu para notar o quão é diferente a forma como elas encaram ao futebol e como as oportunidades são escassas, né? Tem meninas no meu grupo que tem 15 anos, tem 2 de 15 anos aqui, e colocar elas para treinar numa equipe já profissional, às vezes é um pouco desumano, um pouco meio forçado, mas é porque se não fosse isso, elas não iam ter nada. E quanto que muitas meninas que não têm nada conseguem ter muita coisa. Eu sofri muito preconceito, né, quando eu assumi a coordenação. Me disseram que eu não daria conta, que eu não era capaz para aquele cargo. Teve um dia na escola que eu fui brincar na educação física e mulher não joga bola, que não sei o que e tal. A maioria das pessoas nunca viram um jogo de futebol feminino, então quando você fala trabalha com futebol feminino, já imagina aquela pelada da escola, que as meninas não sabem nem dominar a bola e acham que todo mundo é assim. Como atleta,
sofri muito, mas por incrível que pareça, como preparadora física a gente sofre mais ainda, porque é muito difícil você ver uma integrante de comissão técnica, né, mulher. Então, principalmente no futebol masculino, então isso é impensável, infelizmente, ainda no Brasil e no mundo também. Técnicos de qualquer modalidade, em geral, são homens, porque tem um padrão de hierarquia com o atleta e quando você tem uma técnica mulher, muitas vezes ela é considerada muito grossa, muito forte, muito, como é que posso dizer, muito direta. Já fui muito retirada de algumas oportunidades de emprego por ser mulher, né? Não avaliaram nem o currículo, né? Já me chamaram de homenzinho. Uma mulher não sabe o que é impedimento. Quem falou que não sabe? Nós sabemos sim. Não sofro tanto com isso, porque eu tô nova, né? Agora as coisas já estão evoluindo mais, a gente já está tendo mais oportunidade. Eu acho que a culpa é muito nossa de não estar neste mundo do futebol. Começa em nós, é muito homem, eu não entendo, eu acho que eu não sou capaz, eu vou ser discriminada. E daí? Em qual outro setor que nós não somos discriminadas? Não é só no futebol. A família toda torce por ela. Eles ficam um pouco preocupados, né, na questão do meu outro trabalho, porque querendo ou não, o futebol feminino te dá 100% para você largar totalmente o seu trabalho fixo que você tem hoje, né? Então, mas sempre eles me apoiaram, sempre estiveram do meu lado. Eu só não venho nos treinos, mas no jogo eu não perco um. Eu acho que a desigualdade salarial ela é uma coisa que é do mercado, não que ela seja certa, mas ela é do mercado porque o masculino, na verdade, se paga muito porque muita gente gosta de ver. E o feminino, como nem tanta gente assim, não atrai tanto público ainda, então naturalmente não vai se pagar a mesma coisa. Mas eu acredito que o número de atletas que tem até ido para fora e agora com a mudança da lei, eu acho que muita coisa vai mudar. Preconceito tá até nisso, tipo assim, a mulher não está ligada ao futebol, então a gente não consegue fazer nada a partir disso. E exatamente o contrário. A Champions League feminina mesmo foram vistas por mais de 20 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas ao longo do mundo inteiro. Então é um mercado que tem um público-alvo, que pode ser explorado, não é esmola, não é caridade, é esporte de alto rendimento. E essas meninas têm condição sim de jogar em alto rendimento. Mais ou menos um atleta feminino costuma receber um salário, né? Tem atletas que recebem 1.000 e tal, mas é totalmente diferente do masculino. E também é muito abaixo em comparação com outros esportes, por exemplo, um atleta de vôlei profissional, um atleta de um outro esporte maior, realmente o salário do feminino em Minas Gerais não dá para ver somente dele. Eu não acredito que estarei vivo para ver uma situação dessa acontecer. Uma mulher receber 700 mil reais por mês e machucada, às vezes. Mas acho que perto do que essas meninas que estão aqui hoje já passaram, elas mesmas falam que a evolução já foi muito grande. É uma condição mínima, mas é algo que a gente nunca teve, né? Então, no momento atual que o clube passa, a gente também entende. A gente entende que os valores não são aqueles ideais comparados a outros estados, por exemplo, mas a gente entende que está dentro da realidade do clube. Tem que conciliar com outros empregos, né, para dar conta do recado em casa. Essas meninas têm que trabalhar o dia inteiro para vir treinar, é nessa realidade, mas a gente tem que enfrentar e quem sabe amanhã, né, a gente melhora esse cenário. A diferença também é a notoriedade. Está faltando divulgar, porque ninguém fala no futebol feminino na televisão. Só que chega na final, vai lá e faz um flechezinho e vai embora. Aqui em BH, especificamente, as notícias que correm sobre futebol feminino ainda são muito poucas. Quando a gente viajou para outros locais, a gente vê que em outros locais o futebol feminino já tem uma força muito maior, um apelo do público um pouco maior já. A gente fica sabendo através de Federação Mineira, a gente fica sabendo porque nós temos amigas que jogam no futebol. O futebol amador ele é muito unido, então ele informa a gente, vai ter o futebol feminino lá no Baleião. A Rádio Itatiaia podia mandar um repórter lá. Talvez a gente não tenha tanta disponibilidade de profissionais para fazer a cobertura desses eventos, mas a gente noticia tudo. E essa relação se dá muito por fontes. Talvez não fontes oficiais do clube, né?
porque a assessoria deles eu acho que ainda é precária. A gente teve muito apoio da imprensa aqui de Minas Gerais, a gente não tem nada que reclamar. Eles vêm procurar saber como tá, eles vêm procurar saber de cada atleta, o que elas acham, o que elas pensam, como elas vê o futebol feminino. A audiência, né, e o apelo de marketing ainda é muito pequeno. Se você for vender uma transmissão de futebol para um time masculino, você vende com muito mais facilidade do que para um time feminino. Se você compra um evento, você tem ali no pacote transmissão de futebol feminino. Se você for vender só um futebol feminino, às vezes é muito difícil. Os investidores, eles não querem pagar pelo futebol feminino, por causa da vitrine, por causa da evidência, que ainda é muito pequena. Com essa obrigatoriedade dos clubes em terem o futebol feminino, eu acho que esse é um cenário que pode mudar em breve. Depois da Olimpíada que teve essa mudança do Campeonato Brasileiro, que antes era só uma série, e agora a Conmebol entrou agora divulgando que é obrigado, né, ter os clubes, é obrigado a ter o futebol feminino agora. Então a gente crê que em 2019 vai ter muitos times de camisa aí com o time feminino. Aí vai dar espaço, aí como eu falei, vai melhorar o mercado, que vai ter mais time, vai dar mais espaço para jogar. Eu acho que corre o risco das equipes montarem times por montarem. Tipo, na obrigação eu vou montar, não vou dar aquela estrutura que merece e tal. Então esse para mim é um lado negativo da obrigatoriedade. Mas o lado positivo, querendo ou não, tem que ter. Então eu acho que se não for assim, não ia ter. O investimento real no futebol feminino, ele aconteceria, na verdade, não é quando tem o clube profissional, e sim quando tem as categorias de base, porque muitas meninas aqui mesmo chegam no elenco profissional sem saberem coisas que meninos de 15 anos sabem. Às vezes elas são profissionais no sentido da carteira assinada, essas coisas, mas no sentido de um atleta profissional elas estão bem distantes de serem formadas ainda. Eu gostaria que fosse por espontânea vontade, por prazer, por reconhecer que o futebol feminino também tem talento. Mas já que foi obrigado, então eles vão ter que nos engolir, né? Como diria Zagallo. Minha expectativa é que chega no topo do masculino. Os dois ficam juntinhos ali, feminino e masculino, de mão dadas, porque a gente merece. Não acredito, infelizmente, não acredito que ele vai chegar no mesmo patamar do futebol masculino. Mas eu acho que o espaço dele já está sendo reconhecido. O Campeonato Brasileiro hoje, eles já deram uma mudada, tem a Série A, a Série B. Então, assim, com as coisas novas que estão surgindo, a gente está com uma expectativa boa. Tem mais para acontecer, muito mais para acontecer. A gente está esperando que isso vai acontecer em breve, se Deus quiser. O recado principal é deem um pouco de oportunidade para o futebol feminino, porque ele tem muito a oferecer. O lugar da mulher é aonde ela quer estar. Se ela quer estar na direção de uma empresa, ela vai estar. Se ela quer estar lá no campo de futebol, ela vai estar. Se foi a oportunidade de trabalho, a oportunidade de fazer alguma coisa boa que me trouxe para cá, foram elas que não me deixam sair, né? Quando elas largam o trabalho, às vezes com risco de ser demitidas, vêm para se machucar e treina machucada e joga machucada por um salário que não condiz, às vezes, como eu cheguei, inclusive nem tinha salário, me mostra o quanto que elas têm amor por que elas fazem e o quanto que elas sabem que elas podem mudar as coisas para o futuro. A gente precisa também mostrar o nosso trabalho, mostrar que a gente está aqui, que a gente entende futebol, que essas meninas merecem uma visibilidade e que o clube também ele tem que sentir também um retorno, né? Tanto da mídia, tanto dentro de campo também. Então eu queria só agradecer mesmo o trabalho de vocês. Eu espero que aconteçam mais trabalhos assim, mais pessoas estudando para a modalidade crescer, que é só assim mesmo que a gente vai para frente. A mulher não entende de futebol. Quem falou isso que mulher não entende? A gente entende sim, entende muito mais do que muitos homens que tem por aí. É umas coisas que machucam, né? Idiota, não tem outra palavra para dizer. Nos tempos de hoje não tem isso mais que vôlei é para mulher e futebol é para homem. Todo mundo junto e misturado. A primeira coisa é sair de perto. Eu não aguento ficar perto, assim, porque a pessoa não te conhece, né? Então, assim, a primeira coisa que eu penso é, falar assim, cara, eu tenho que sair daqui. E segunda coisa, eu pego alguma coisa para ler e vou estudar mais. Porque sempre quando vem com um argumento assim, a gente tem que provar, né, que, tanto o homem também, né? Mas a gente tem que provar que a gente está preparado para poder enfrentar esse tipo de coisa e a gente só é preparado com consciência mesmo.